Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus, na sua santíssima e poderosa mão, venha realizar na sua vida a vontade dele, para que através de você, Ele seja glorificado, Ele seja exaltado, Ele e somente Ele. Você já deve ter ouvido falar muito em maldição. Muitas pessoas dizem assim: por que a minha vida tem sido amaldiçoada toda a vida? Por que eu estou no mundo? Por que eu vim a esse mundo? Para que eu vim a esse mundo? Se eu só conheço sofrimento e dor. Então, muitas pessoas ficam indagando-se a si mesmas por que elas têm sido amaldiçoadas. Veja só o que diz o texto sagrado com respeito à maldição. A Bíblia fala que, como ao pássaro o vaguear e como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O que quer dizer isso, bispo? O que significa isso? O provérbio de Salomão ensina que, por exemplo, um pássaro, o vaguear do pássaro não é à toa. Você já viu algum pássaro ficar vagueando à toa? Não. De forma nenhuma. Ele não dá um voo sem um objetivo. A mesma coisa é a andorinha. Como a andorinha o voar, como a andorinha o voar, como o pássaro vaguear, assim a maldição sem causa não virá. Quer dizer, a maldição vem por conta de uma causa, a causa e efeito. A maldição vem por conta de alguma causa que provocou aquela maldição. No caso, por exemplo, na Bíblia, fala de Caim e Abel. Caim foi amaldiçoado porque ele matou o seu irmão por inveja. E ele carregou essa maldição por toda a sua vida. E não somente ele, mas os seus filhos, os seus herdeiros, todos carregaram e carregam essa maldição. Porque a maldição é um espírito, a maldição é uma entidade. E por conta de uma razão, essa maldição, esse espírito, se acha proprietário da vida da pessoa amaldiçoada. Então, nós temos visto na Bíblia muitos casos a respeito da maldição. E é interessante que o próprio Deus, quando levou o povo dele à conquista da terra prometida, ele deu 2 montes, ele separou 2 montes
lá em Israel, estão até hoje lá, esses montes continuam lá. Aqueles 2 montes, um chamado Gerizim, que é o monte da bênção, e o outro, o monte Ebal, que é o monte da maldição. Então, Deus colocou esses 2 montes, um defronte o outro, como testemunhas da sua palavra, das suas promessas, das suas profecias. O Monte Gerizim, você verifica, ele é todo arborizado, ele é cultivado. O Monte Gerizim é o monte da bênção, é o monte da obediência. Então Deus falou para o povo dele, olha, se vocês me obedecerem a minha palavra, então vocês serão como o Monte Gerizim, esse monte. Agora, se vocês forem desobedientes à minha palavra, vocês vão ser como o Monte Ebal, que é o monte da maldição. Então, cada pessoa tem o direito de escolher ser a bênção ou a maldição. Você tem o direito de escolher ser a bênção ou a maldição. Ainda que seus pais tenham semeado a maldição para vocês, mesmo assim você pode reverter essa situação através da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Jesus veio. Ele se tornou maldito em nosso lugar, de forma que nós fomos comprados com o sangue dele, para que deixemos de ser maldição para sermos a própria bênção. Agora, é claro que isso depende da escolha de cada um. Então, você que está vivendo sob a má sorte, digamos assim, vivendo sob a maldição, saiba que isso você pode reverter a partir do momento em que, se você se converter, se voltar para o Altíssimo, para a sua palavra, obedecer a sua palavra, a sua voz, aí sim você vai ser uma bênção. Você vai colher os frutos da obediência, que é o Monte Gerizim. Agora, se você não fizer nada, se você continuar vivendo como está vivendo e não tomar uma decisão na sua vida, você vai continuar sendo como o Monte Ebal, vazio, não serve para nada, porque é o monte da maldição, é um testemunho da maldição, assim como também o Monte Gerizim é o testemunho da bênção. E cada um tem que fazer a sua própria escolha. Cada um tem que fazer a sua própria escolha. Não é questão de sorte. Não é questão, eu nasci para sofrer. Não. Você não nasceu para sofrer. Jesus veio aqui, deu a vida dele para mudar a sua sorte, para mudar a sua maldição em bênção. Mas você tem que casar com ele, você tem que aliar-se com ele, você tem que combinar com ele, você tem que se associar com ele, se aliar com ele. Quando você se alia com ele, então o que ele conquistou no Calvário é para você hoje, para a sua vida, para a sua família, seus filhos. Você pode mudar, reverter a situação da sua casa, da sua vida, da sua família, por uma atitude inteligente, uma atitude de fé inteligente, fazendo a escolha certa. É o caso deste senhor, testemunho que nós vamos assistir agora. Vale a pena você aumentar o volume do seu televisor ou rádio para não perder nenhuma só de suas boas palavras, porque esse homem nasceu no Monte Ebal, o monte da maldição, mas ele hoje está vivendo no monte da bênção. Então, não há bênção sem causa, assim como também não há maldição sem causa. Vamos assistir o belíssimo testemunho dele, por favor. Meu nome é Melquiades Lopes, eu nasci no Maranhão, eu tive uma infância, vamos dizer assim, difícil. Você pode imaginar o que é uma infância no Maranhão, um casal com 6 filhos, né? Eu era o quarto de 6 filhos, então aquela vida difícil. Meu pai
sempre lutando para trazer, né, o alimento para dentro de casa, mas aquela coisa regrada, limitada. Eu era bem pequeno, mas eu já via a luta dele para poder conquistar alguma coisa e trazer o mínimo sustento para dentro de casa. Quando eu via a situação do meu pai, a dificuldade, a luta dele para conquistar, para trazer o alimento para dentro de casa, aquilo me passava uma mensagem dizendo, poxa, eu vou ter que lutar muito para trazer o alimento para dentro de casa, né? Então eu tinha aquela ideia de que, assim, por mais que eu tivesse o meu esforço ou o trabalho que eu fizesse, dificilmente eu ia conseguir algo além daquilo que eu via ele conquistar, né? Então eu não tinha expectativa de nada, né? Eu não tinha expectativa de melhorar de vida, eu não tinha expectativa de conquistar. Essa palavra conquista, ela não existia no meu vocabulário. Segui o roteiro de um brasileiro, né? Eu fui trabalhei numa loja como vendedor. Depois chegou a época do quartel, ou seja, eu voltei, saí do quartel, não tinha nenhuma especialização, eu não tinha perspectiva. Então eu voltei para aquela mesma vida de antes, onde o meu pai vivia e que eu estava me enquadrando no mesmo perfil da vida que ele levava, vamos dizer assim. A gente sempre teve uma educação cristã, posso dizer assim, uma educação evangélica, onde meu pai frequentava uma denominação, a minha mãe frequentava com ele, eu frequentei essa denominação, e aí frequentei outras denominações, mas com o passar do tempo eu entendia que as coisas eram daquele jeito mesmo e eu aceitava isso, né? Eu não via Deus, parecia que Deus estava lá em cima, olhando você aqui na terra, mas você tinha que tocar a tua vida. Era esse o entendimento que eu tinha. Então, assim, não trazia nenhuma diferença na minha vida eu ser ou não evangélico, vamos dizer assim. Essa palavra sacrifício não era uma palavra que era ouvida nos cultos, né? Por exemplo, teve denominações que eu frequentei que, assim, me pareceram muito abertas, do tipo, né, você vai ser salvo e pronto, né? Não tem grandes exigências de você. E as outras também não tinha essa questão do sacrifício, tinha muita questão da doutrina. Nunca tinha ouvido falar da Universal, nem bem nem mal, não conhecia, né? Eu conhecia outras denominações, muitas aliás, até porque eu fui a várias. E aí, num dado momento, eu voltei no colégio que eu fiz o 2º grau para pegar uma documentação, e eu encontrei uma pessoa, né, que estudou comigo no passado e tal, e a gente conversando, ela foi e me fez esse convite, me deu o endereço, falou, vai lá que você vai conhecer. Eu falei, bom, já fui a tantas, né, uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. E a primeira reunião, eu diria que eu mais critiquei do que ouvi, vamos dizer assim. Ele falava coisas que não batiam com o que eu conhecia, né? Não batiam no sentido de por exemplo, ele dizia, se você usar a fé, você pode conquistar. Eu falei, gente, que papo é esse de fé que conquista, né? Ou seja, ele teve um diálogo, eu posso dizer, intrépido, né? E que se eu usasse a minha fé e o sacrifício, né? Se eu usasse a minha fé, Deus iria responder. O interessante é que quando ele falou aquilo, a primeira vez eu rejeitei, a segunda vez eu escutei, na terceira eu falei, bom, eu vou escutar sem criticar. Talvez, acho que o problema é que eu tô criticando. E aí ele começou a falar a respeito da fé, de como as pessoas deveriam se comportar e mostrar na Bíblia como era, né? E aí eu peguei em casa depois, foi interessante porque assim, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, né? Peguei em casa e fui conferir aquilo que ele falava, né? E eu falei, bom, realmente o que ele está dizendo está escrito. Eu me senti na condição de poder escolher a vida que eu queria ter, né? Falei, gente,
né? Eu não preciso ter uma vida fracassada, né? Deus quer o melhor para mim. E isso foi muito interessante, foi libertador, posso dizer assim, porque até o momento eu conhecia as doutrinas, né? Até o momento eu conhecia as regras religiosas para você se enquadrar no padrão evangélico, mas eu não conhecia o Deus que era o responsável por tudo, né? E que é quem efetivamente iria me ensinar a fazer as coisas. E ali houve uma reconstrução interior. Eu acho que tem dois braços aí, vamos dizer, que foram responsáveis por essa mudança. Um foi eu me aproximar mais da palavra de Deus, foi conhecer mais, assim, da vontade de Deus, do que Ele efetivamente falava mesmo de verdade, o que Ele queria. E o outro é a minha própria postura, né? No sentido de eu rejeitar aquilo que não agrada a Deus, de eu mudar a minha conduta naquilo que Deus condenava, né? Então passar a ter uma postura onde eu pudesse agradar a Deus com a minha atitude. O meu exemplo ser um exemplo que agradasse a Deus. Eu tinha aquela confiança de que o Espírito Santo estava preparando aquele dia, vamos dizer. Foi muito bacana. Eu diria que foi foi a conquista mais importante que eu tive, né? Eu posso dizer que nem posso dizer assim que eu teria outras conquistas, que acho que essa é a que eu considero conquista, vamos dizer assim, né? O Espírito Santo para mim é o meu equilíbrio, né? É aquilo que me traz segurança, me traz conforto, me traz paz, me traz alegria, me traz confiança, me traz tudo. E no mesmo ano veio a Fogueira Santa. Eu diria que para mim foi um marco importante, porque na época eu trabalhava de atendente numa empresa, ganhava um salário e pouco, mais ou menos. Tinha casado recentemente, né, com a minha esposa, e a gente trabalhando para pagar as contas, etc. Eu morava numa kitnet alugada, né, um quarto e cozinha. E aí aquela Fogueira Santa foi determinante, porque eu peguei, na época, tudo que eu tinha, né, basicamente era o meu salário, e coloquei no altar. E fui com aquela certeza de que Deus era comigo e que tudo aquilo que eu aprendi ao longo do que o Espírito Santo tinha me ensinado, através da Bíblia, através das pregações, que eu estaria provando exatamente aquilo que foi dito. Pouco tempo depois, eu recebi uma promoção no meu trabalho, onde eu passei a ganhar 3 vezes o que eu ganhava, vamos dizer, o que já mudou radicalmente a minha condição. A gente continuei sacrificando. Pouco tempo depois, eu comprei o meu apartamento à vista. Depois disso, comprei um segundo apartamento. Eu abri uma empresa no segmento de acessórios femininos. Na sequência, abri uma outra empresa no ramo de vestuário. Vieram outras Fogueiras Santas, e aí eu tinha uma casa aqui em São Paulo eu tinha um inquilino, ele era alugada, e ele saiu na época da Fogueira Santa. Eu falei, então tá ligado, é Deus confirmando aí, porque há muito tempo que eu queria botar essa casa no altar, né? E aí botei essa casa no altar. Na época valia uns 300 mil mais ou menos essa casa. É indiferente se eu vou estar colocando um carro, se eu vou estar colocando uma casa, se eu vou estar botando um valor financeiro, etc. Porque eu não tenho muito a preocupação do que eu vou estar fazendo em si. Eu tenho mais a preocupação se é o que Deus gostaria que eu fizesse, vamos dizer. Para quem morava no Rio de Janeiro, numa kitnet, quarto e cozinha, quer dizer, hoje eu moro numa região de alto padrão, em São Paulo, num imóvel de alto padrão, né? Eu tenho meu carro, minha esposa tem o carro dela, a gente viaja, a gente come
o que quer, come do melhor. É um privilégio servir a Deus com o que Ele me dá. Porque assim, eu tenho na minha concepção que tudo que é meu é de Deus, na verdade. Acho que nesse momento até de pandemia, de Covid, etc., eu tive a oportunidade de apoiar mais, vamos dizer assim, a obra de Deus em algumas coisas, e eu só vejo que é Deus simplesmente me colocando na posição que eu deveria estar, que é de estar suprindo o ganho de almas, porque é para isso que Deus abençoa a gente. O altar, então, eu posso dizer que é o local onde a gente efetivamente se torna uma pessoa que é conhecida de Deus, e Deus sabe quem você é. Imagine gerar um filho, criá-lo com todo o amor e carinho, e hoje o ver perdido. Às vezes você sente raiva de lutar tanto e em troca receber insultos e xingamentos. Um dia ele falava assim, um dia o meu nome vai sair nos jornais porque eu vou metralhar todo mundo. Ele tinha um ódio tão grande dentro dele. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei revoltada. Se o altar funciona, eu vou internar ele aqui, nesse altar. Ele vai ficar internado aqui. Ali no altar morreu aquele velho Natan e nasceu um outro Natan totalmente transformado. A revolta transferida para o altar traz a resposta. Fogueira Santa, a maior campanha de fé para a transformação de vida. Procure uma Universal e saiba como participar. Ana Paula, conta pra gente como é que era a sua vida, o que é que você fez para mudar, o que é que a Fogueira Santa tem a ver com essa mudança da sua vida e como é que você está hoje? A Fogueira Santa é responsável, por todas as minhas conquistas. Porque eu era afastada da Igreja Universal, fui criada dentro da igreja e me afastei. E quando eu voltei, bispo, eu voltei bem numa época de Fogueira Santa. E eu voltei na seguinte situação: com depressão, desejo de suicídio, vida financeira e profissional amarrada, porque na época ainda não era profissional, e todo mundo via em mim uma mulher alta, forte, mas amarrada. Não acontecia, eu tinha tudo para arrebentar, para ser uma ótima jogadora, mas eu não ia para frente. Vida financeira, na época eu jogava no time, eu ganhava R$1.000 e meu salário estava atrasado 3 meses. Uma revolta muito grande dentro de mim, porque os meus pais, que sempre me criaram tão bem, viviam numa situação, numa casa, que eu odiava a chuva. Porque quando chovia tudo dentro de casa. A ponto de um dia chover tanto que o telhado do quarto da minha mãe voou e molhou todas as coisas dela, guarda-roupa, as roupas, e foi uma situação humilhante para ela, e eu vi tudo aquilo. Também era muito humilhada pela patroa dela, trabalhava muito, ganhava pouco e muito humilhada. Então eu cheguei na Igreja Universal, voltei para a Igreja Universal, numa situação que nenhuma área da minha vida falava assim, essa área da vida estava boa. Eu tinha problema em todas as áreas. Minha vida sentimental também destruída, porque os meus relacionamentos duravam no máximo 1 ano, e eram relacionamentos de briga, de traição, e eu queria também ser feliz no amor. Então eu voltei assim, destruída mesmo, e eu lembro que quando eu cheguei, o pastor não me conhecia, ele estava pregando para a igreja, mas eu vi como o próprio Deus falando comigo. Porque ele falou assim, se o que você tem vai mudar a sua vida, não coloca no altar. Agora, se você precisa de uma transformação, vem com tudo para o altar. E na época eu tinha R$1.200 guardados, que eu morava numa república com outras meninas, era o dinheiro para eu comprar comida, coisas de higiene pessoal e sobreviver até eu receber. Bispo, mas eu vi Deus falando comigo e eu falei assim, eu quero ver se o altar funciona mesmo, se o que eu ouvi na igreja de outros testemunhos é verdade e se Deus tem poder mesmo para transformar a minha vida. Eu não tinha nada a perder. Eu poderia pegar aquele dinheiro e comprar comida, coisa de higiene pessoal, e uma hora ele ia acabar e eu ia ficar na mesma situação ou pior. Então eu peguei todo aquele valor e vim com tudo para o altar.
Você entrou na fogueira santa mesmo? Entrei na fogueira santa. Você fez do jeito de Deus, né? Era o meu tudo. Eu poderia colocar metade e outra metade comprar, ou pegar R$200 e colocar 1.000, mas Deus me pediu tudo. E eu falei, eu vou ficar, meu Deus, eu estou na sua dependência. Eu não morava mais com os meus pais, então, assim, para comer na casa dos meus pais, eu morava numa república, então, pensa. Ficou na dependência total. Eu fiquei na dependência total. E um dia antes, no sábado, roubaram meu celular. Então dava para pegar o dinheiro e comprar um outro celular, mas eu falei, não vai mudar minha vida. Subi no altar, bispo, coloquei meu sacrifício. Quando eu desci outra pessoa. Porque outra coisa também, eu morria de medo de entrar em quadra. Quando eu entrava para jogar, eu tinha medo insegura. Insegura, não acreditava no meu potencial, no meu trabalho, tinha medo de errar, eu tremia quando eu entrava em quadro. Quando eu desci do altar, eu desci forte. Até o jeito que eu comecei a treinar mudou. Eu comecei a treinar com força, a me dedicar, a fazer extra. E na época eu treinava com um time profissional, mas eu não jogava, não ia para os jogos. Aí comecei a ter, o meu técnico vendo aquela mudança em mim, começou a me colocar para jogar, me levar para os jogos. E eu entrava assim, eu ia entrar um ponto que eu era reserva. Eu entrava como se eu fosse mudar o jogo, resolver. E aí as coisas começaram a acontecer, porque eu desci daquele jeito do altar. Eu fui transformada ali em cima. A partir dali as coisas começaram a mudar. Meses depois, eu já recebi uma proposta para ganhar 5, 6 vezes mais. Logo depois, tinha o sonho também de ir para a seleção brasileira. Eu fui convocada. Quando eu fiz esse vídeo da Igreja Universal, era muitos anos atrás. Então, eu ainda estava na seleção sub-22. Nós somos campeãs sul-americanas nesse ano. Eu fui eleita a melhor aposta do campeonato. Depois eu fui para a seleção sub-23, fui campeã mundial. E as coisas começaram a acontecer, Aí recebi o Espírito Santo, tudo foi transformado, aquele vazio, aquela tristeza, o complexo de inferioridade, tudo acabou, bispo. Eu passei a ser uma pessoa forte, eu me transformei. Só que ainda faltava um ponto. Eu tinha uma vida financeira abençoada, eu tinha a vida espiritual abençoada, mas eu ainda não era feliz no amor. Eu não tinha um casamento. E eu sabia que arrumar um namorado, eu poderia arrumar, mas eu queria um homem de Deus ao meu lado. Um homem que me apoiasse, que entendesse a minha vida, que me ajudasse a ficar firme na fé. Um homem que tivesse o mesmo espírito que o meu. E eu lembro que na época eu tinha entrada num apartamento e ia comprar um apartamento. E veio a Fogueira Santa. Eu falei, não, o altar já me deu tudo, o altar vai me dar também uma vida sentimental abençoada. Coloquei aquela entrada do apartamento no altar. Meses depois eu conheci o meu marido. Hoje eu tenho uma vida também sentimental abençoada, nós somos muito felizes. Eu aprendi realmente o que é ser amada, a ter alguém que tem a mesma fé que a sua, porque no meio que eu vivo não é fácil. Então ele está sempre me ajudando a permanecer firme, de pé. A minha mãe, que morava naquela casa que eu falei, eu comprei um apartamento para ela, num bairro muito bom da minha cidade, com um condomínio que tem piscina, churrasqueira, quadra, academia. Eu falei, mãe, vai lá, escolhe o apartamento que você quer, que eu vou te dar. Tirei ela do emprego dela, agora mando dinheiro para ela todos os meses. Então toda a minha vida foi transformada. E de altar em altar a gente tem colocado tudo. Tudo que Deus pede, bispo, não é o que eu quero. Porque se a gente for ver pela lógica, se a gente ficar pensando, mas eu vou colocar isso, como que Deus vai me dar mais? Não tem como, é a fé. Deus pede, a gente coloca e logo depois a gente recebe muito mais que supre o que a gente colocou, que não faz nem falta. Quando você desceu do altar, depois que você colocou tudo que você tinha e desceu na dependência de Deus, você desceu com a palavra. E essa palavra trouxe existência a tudo que não tinha na sua vida. Por isso você tem hoje um casamento, você tem sucesso na sua vida profissional, você tem sucesso em tudo. E só para lembrar, bispo, uma fogueira santa que a gente fez, que nós fizemos em dezembro e nós íamos casar em maio. E nisso a gente já tinha comprado o vestido de noiva dela, dos sonhos, a gente tinha comprado as alianças, a gente tinha todo o dinheiro para pagar a festa. E veio a fogueira santa de dezembro e Deus nos pediu tudo. Pediu o vestido de noiva dela, pediu as alianças, e nós fomos e colocamos tudo no altar.
Um mês e meio depois, Deus nos deu muito mais, que a gente fez uma festa muito melhor, a gente fez uma viagem, ela comprou o vestido mais bonito ainda, compramos tudo e Deus nos honrou novamente. Nunca tiveram medo de ir pro altar? Nunca, bispo. A última Deus tinha pedido a premiação da Liga das Nações. Deus pediu a premiação antes de começar o campeonato. Eu não sabia se ia ter premiação, se ia para a final, nada disso. E Deus tinha pedido, eu falei, amém, tá ligado. Nós colocamos toda a premiação, o carro junto e mais um valor do meu salário. E agora, como todo mundo sabe, por causa da pandemia, aqui no Brasil, muitos times diminuíram investimento. As meninas tiveram que diminuir salário, alguns times nem vão participar do campeonato. E nós recebemos uma proposta da Europa, né? Eu estou indo para a Turquia mês que vem, um salário assim muito maior do que eu ganhava aqui. Uma proposta que quando não era crise, na época que estava normal, a gente não tinha tido. E hoje, no meio da pandemia, a gente tem uma proposta dessa, compramos outro apartamento agora, em meio à pandemia. Então, bispo, o altar nos deu tudo que a gente tem hoje. Mas, acima de tudo, eu fui campeã mundial, eu realizei o sonho de me casar, eu dei uma casa para os meus pais, hoje a gente vive bem, come bem, mas acima de tudo o Espírito Santo, Ele é o meu maior tesouro, porque Ele me transformou, Ele me trouxe a paz que eu não tinha, a alegria que eu não tinha, a força que eu não tinha, nos momentos de luta, Ele que está ali comigo, me fortalecendo, me direcionando, me mostrando o caminho. Então, Ele é a maior bênção que veio do altar para mim. E até bacana esse momento, porque há 7 anos e meio mais ou menos atrás, lá na João Dias, eu cheguei com o senhor lá e era uma fogueira santa. E o senhor falou assim para mim, se você não tem o Espírito Santo ainda, se você não tem o próprio Deus dentro de você, e você vai vir para o altar, não faça nenhum pedido, peça apenas o Espírito Santo. E eu tinha chegado em novembro, dezembro eu participei da fogueira santa junto com o senhor lá na João Dias, e na vigília da virada eu recebi o Espírito Santo. Graças a Deus, Deus abençoe, hein? Amém. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer justiça. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir,
primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou o que sou, o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer quer me conhecer, tem que me oferecer frutos de justiça. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo, desesperado, você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado, e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me atirar daquele armário, veio esse pensamento na minha cabeça. Aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem melhor. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que já não sabem mais o que fazer. Faça uma doação através de um destes bancos. Se preferir, doe pelo site universal.org/doar, pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet, ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Fernando, eu sou empresário, eu sou o caçula de uma família são 3 irmãos. Isso foi meu irmão mais velho, e ele começou as empresas
uma pequena empresa de transporte. Isso foi prosperando e foi prosperando, a qual o meu irmão do meio também veio a trabalhar junto nos empreendimentos, e por último fui eu, que fui o mais caçula. E nessa época nós tínhamos uma condição de vida diferenciada. Sempre tive a perspectiva de construir uma família, tudo, mas da maneira que eu vivia, isso era impossível de acontecer. Então eu queria aproveitar, eu queria sair. Eu era uma pessoa nervosa, uma pessoa prepotente, uma pessoa indolente, uma pessoa orgulhosa. Isso eu atribuo à condição social que nós vivíamos. Então, como era uma condição social melhor, uma condição social boa, então a gente se apoia nela e vive daquele jeito. Houve muitos problemas. Problemas de nós não conseguimos arcar com os compromissos, problema de não conseguir pagar os financiamentos dos caminhões, problema de não conseguir honrar a folha de pagamento dos funcionários, as locações, aluguel atrasado. E foi assim que o negócio acabou em nada e eu me vi perdido. Essa foi a parte mais dura da minha vida, porque como eu me apoiava no que eu era e no que eu tinha, quando eu não tinha e não era mais nada, não tinha mais apoio nenhum. Nessa época eu era recém-casado. Então a gente tira a esposa da casa da família dela para dar uma vida melhor para ela. E na verdade nesse período a minha esposa viveu comigo um inferno. Me via humilhado, me via duvidando de mim mesmo. A única forma de eu naquele momento tentar reverter aquela situação era procurar uma ajuda. E a única ajuda, a única porta, a única que eu encontrei aberta, que eu escutei uma palavra diferente que eu escutava, foi quando eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja Universal, que eu escutei uma palavra, foi a primeira palavra: para a sua vida tem jeito. Não duvida que Deus pode mudar a sua vida. Naquele momento, foi para mim como um refrigério. Aquela palavra aquietou minha alma, que eu estava angustiado, perdido, sobrecarregado. Estava passando por um momento, eu parecia que eu ia explodir por dentro. A angústia era tanta que o coração parecia que ia parar. Após essa reunião, eu saí da igreja, voltei para casa, eu falei com a minha esposa. Eu falei assim: hoje eu estou diferente. Aí ela perguntou por quê. Eu falei assim: porque eu achei uma porta aberta que eu tenho a certeza que eu achei a saída, que eu achei um lugar que a gente vai mudar de vida. E de reunião em reunião, eu resolvi me batizar nas águas, entregar a minha vida em Deus. E o pastor sempre pregava do Espírito Santo, que se a gente tivesse o Espírito Santo dentro da gente, era a certeza da mudança da nossa vida. Porque as lutas viriam, os problemas também. Mas com o fogo do Espírito Santo, tudo iria ser superado. Porque é impossível de a gente ultrapassar todos esses problemas sem receber o Espírito Santo. E eu priorizei o Espírito Santo na minha vida, mais do que tudo. Os problemas continuavam, mas eu queria, porque eu queria receber o Espírito Santo. O recebimento do Espírito Santo deu-se depois de mais ou menos 4 meses que eu estava na igreja. Eu buscava de uma forma incessante. Então, passou dezembro de 2006, veio janeiro, foi uma reunião de domingo, janeiro, um domingo de janeiro. E naquela reunião, eu falei: é tudo ou nada. Eu fui decidido, eu queria e eu queria mais do que tudo. Eu falei assim: ou o Espírito Santo se aposta da minha vida
e realmente acontece essa transformação, essa mudança, ou o que eu estou querendo para dentro de mim não vai se cumprir. Eu tomei uma decisão. E foi ali, naquela reunião de domingo, que o Espírito Santo se apossou do meu ser, se apossou do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Aí houve a transformação. Aí foi uma transformação que é inexplicável, porque a gente recebe algo que nunca teve. A gente percebe dentro da gente algo que dinheiro nenhum compra. A gente tem a certeza que o poder de Deus se materializou através do seu Espírito em nós, que ele saiu do papel, que ele veio se cumprir. A gente tem a certeza que naquele momento, com o recebimento do Espírito Santo, todas as outras coisas serão resolvidas. E eu cheguei em casa e eu falei para minha esposa, hoje eu sou um novo homem. Hoje eu sou um novo marido. E ela também não entendia, porque através da minha busca pelo Espírito Santo, que houve a conversão dela. Então você vê, é uma coisa que assim, o Espírito Santo se apossou de mim de uma tal forma que onde eu chegava, com todos esses problemas que eu tinha, eu queria passar para as pessoas o que eu havia recebido. Primeiro eu cuidei de mim e depois a minha maior vontade, depois que eu recebi o Espírito Santo, o meu maior desejo é passar para as pessoas o que um dia eu recebi. E depois de tudo isso, Deus me proporcionou um casamento abençoado, uma esposa maravilhosa que está na fé junto comigo. Eu tenho 3 filhos, uma de 12 anos, a Fernanda, uma de 10, Isabela, e tenho o Enzo agora com 1 ano e 4 meses. Deus me deu a ideia, através do Espírito Santo, de comprar, vender e transportar. E aí eu montei o primeiro posto de gasolina na Avenida Itaquera. Aí da Avenida Itaquera nós saímos para outra unidade em Diadema, outra unidade em São Paulo, outra unidade em Santos. Depois alargamos a tenda, fomos para o interior de São Paulo, montamos 2 unidades em Sorocaba, tem outro em Sumaré, tem outro em São Carlos, outro em Araraquara, outro em São José do Rio Preto. A mais importante de todas as riquezas que eu recebi é o Espírito Santo. Essa é a mais importante. É com ela que eu sou o melhor pai, é com ela que eu sou o melhor marido, é com ela que eu sou uma melhor pessoa, com essa chama que está dentro de mim que eu me locomovo, que eu ajo, que eu reajo, que eu tenho a certeza de superar as dificuldades, de superar os obstáculos, de vencer os momentos adversos da vida, só com o recebimento do Espírito Santo. Maravilha, né? É isso que a gente quer que você tenha. Se você tem o Espírito de Deus, você não precisa de ouro, você não precisa de marido, de mulher, de pai, de mãe, de filho, de quem quer que seja, para ser feliz. Você é a própria felicidade, porque o Espírito Santo torna você uma fonte de vida. Vamos falar com Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.